Fala Rápido, aqui é o Santos, novamente Rodrigão, diretamente da base e claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje separei 3 assuntos para a gente conversar, sempre naquele papo descontraído de Santista para Santista. O primeiro assunto que eu quero trazer para vocês: tem joia da base renovando o contrato com multa de 100 milhões de euros. E aí é o seguinte: o segundo assunto, estou extremamente preocupado com a nossa maratona de jogos no Campeonato Paulista e na Libertadores. E o terceiro assunto, amanhã tem o Peixão, o Santos enfrenta a Ponte Preta e eu vou estar trazendo para vocês todas as informações desse jogo. Então, se você quer conferir, fica com a gente aí no vídeo, demorou? Primeiramente, uma boa noite a toda a nação santista. Vamos com mais um vídeo aqui no canal para vocês, mas antes, já deixar um recado extremamente importante. Se você aí não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do conteúdo, deixa aí o seu gostei pra gente, porque é muito importante para o desenvolvimento aqui do meu trabalho. E aí é o seguinte, ontem tinha soltado para vocês mais um quiz oculto. E passou despercebido aí por muitos. E é o seguinte, teve 2 malandros aí que descobriram a gafe do vídeo de ontem sobre a história do Santos Futebol Clube. Estava na descrição, então fiquem ligados. Ontem eu soltei para vocês aqui que o Santos nasceu em 1914 e é 1912. E os mais antigos aí no canal já sabem, a gente faz esses quiz com o objetivo de você pesquisar cada vez mais a história do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E aí é o seguinte, fiquem espertos aí. E agora vamos para a primeira notícia aí do dia. Vamos falar a respeito da nossa base. Um menino chamado Felipe Freitas renovou o seu contrato com o Santos Futebol Clube. E aí já sabe, né? Vai saber, né? Felipe Freitas foi um dos destaques do Campeonato Paulista de 2019, onde o Santos chegou a ser vice-campeão. E aí é o seguinte, tem passagens pelas seleções brasileiras de base, é um menino que tem aquele estilo que a nação santista adora. Moleque é abusado. E é o seguinte, sabe qual que é o valor da multa desse menino? 100 milhões de euros. Fazendo a conversão aí, 460 e poucos milhões de reais. E aí é o seguinte, vamos ficar de olho na joia. E quem tratou esta negociação foi o Felipe Gil, juntamente aí com o Jorge Andrade. Jorge Andrade que já monitorava o jogador aí, juntamente com o William Thomas na época, e aí fizeram um pente fino na nossa base e renovaram o contrato aí do menino. Então desejar para ele aqui sorte, que ele desempenhe um ótimo futebol, e eu vou trazer mais informações com certeza para vocês aqui a respeito desta nova novidade no Santos Futebol Clube. Felipe Freitas, fiquem atentos aí. E aí é o seguinte, senhores, vou trazer a segunda novidade para vocês, mas só que esta novidade é o seguinte, uma novidade que está me preocupando bastante, a respeito da nossa maratona de jogos no Campeonato Paulista e, consequentemente, na Libertadores da América. Trazendo as informações para vocês, serão 40 dias, 13 jogos. São números insanos. E aí, vou trazer para vocês aqui a minha opinião sobre como encarar esta maratona. O nosso professor Ariel Roland terá que montar um time A e um time B. E eu vou dar a minha opinião sobre o nosso time A e o nosso time B no momento.
sem contar os nossos jogadores que estão lesionados. E aí é o seguinte, começando pelo time A. João Paulo no gol, na lateral direita o Madison. Na nossa zaga eu iria com Kaique e Luan Pérez, e na nossa lateral esquerda eu iria com o Felipe Jonathan. Jogando no nosso meio de campo, eu iria com Alisson, o nosso capitão. Segundo volante, eu iria com o Ivonei Júnior. Jogando na nossa meia, Gabriel Pirani. Jogando pelo lado direito do nosso ataque, o Marinho. Jogando de centroavante, eu entraria com o Marcos Leonardo. E jogando pelo lado esquerdo, o Soteldo. Esse seria o time A, hoje na minha visão. E aí, já peço aí a opinião de vocês, se vocês têm alguma objeção. E agora, nação santista, vamos de time B. Eu iria com John no gol, na lateral direita eu iria com o Pará, na nossa zaga eu entraria com Kaique Fernandes e o Alex. Isso mesmo, Kaique Fernandes, porque a gente não precisa poupar um jogador de 17 anos. Pelo menos esta é a minha opinião. Trazendo para vocês agora a lateral esquerda, eu entraria com o Copete. Na minha opinião, o Copete vai muito bem jogando de lateral esquerdo. E agora vamos trazer para vocês quem jogaria no nosso meio de campo. Volantão, aquele cincão, o nosso menino Coringa da Vila, Vinícius Balieiro. E jogando ao seu lado, Kevin Maltos. Fazendo a nossa meia, Gabriel Pirani. É isso mesmo. Usei o exemplo aqui do Kaique e também iria manter o nosso menino Pirani, porque não tem necessidade da gente estar poupando esses meninos, não tem. E agora vamos falar do nosso ataque. Pelo lado direito eu iria com o Ângelo, jogando de centroavante o Caio, que está voltando de lesão, e pelo lado esquerdo o Lucas Braga. Então, senhores, é o seguinte, esta é a minha ideia do time A e o time B do Santos Futebol Clube para enfrentar essa maratona. Mas só que se você tiver alguma objeção, deixa pra gente aí nos comentários. E agora, nação santista, vamos para o que interessa. Vou soltar o pré-jogo para vocês porque amanhã tem o Peixão. Santos e Ponte Preta em Campinas às 20 horas, com transmissão aí do Premier. E aí é o seguinte, vou soltar aqui uma provável escalação do Santos Futebol Clube e deixar os créditos aí ao Lucas Musetti. Mesmo de férias, esse homem nunca para de trabalhar. E aí é o seguinte, John no gol, na lateral direita o Pará, na nossa zaga Kaique Fernandes e Luan Pérez, e fazendo a nossa lateral esquerda o nosso menino Jonathan. Não é o Felipe Jonathan, provavelmente amanhã quem jogue é o Jonathan, com opção do Gian Mota. Jogando no nosso meio de campo, Vinícius Balieiro, ao seu lado Ivonei Júnior, e jogando na nossa meia o nosso garotaço aí, Gabriel Pirani. Falando para vocês no ataque, Marinho pelo lado direito com opção do Ângelo, Marcos Leonardo jogando como centroavante com opção do Caio Jorge, e jogando pela esquerda o nosso queridíssimo Lucas Braga. Então, estas são as informações que eu tenho para vocês sobre este jogo. De repente amanhã pode mudar, mas acredito que este é o caminho. Os mais antigos aí no canal, os caras que me conhecem, sabem que eu odeio improvisações. E acho que a gente vai evoluir muito mais se a gente respeitar as posições e deixar os nossos meninos se sentirem à vontade dentro de campo. Pelo menos esta é a minha opinião. Não sei qual que é a opinião de vocês, mas algumas objeções, críticas, elogios, deixem pra gente aí nos comentários, que aí a gente vai trocar uma ideia aí após o vídeo. Fechou, rapaziada? Desejar sorte aí para os nossos meninos da Vila
E claro, o objetivo amanhã é os 3 pontos, porque a gente precisa dar uma resposta para a nossa torcida sobre aquele segundo tempo que a gente fez contra o São Lourenço. Então, meu irmão, dá para a gente ir lá, dá para a gente trazer os 3 pontos para a Baixada Santista e aí dar uma tranquilidade aí no trabalho. A maratona será longa. Estamos com o calendário extremamente apertado, porém está apertado para todos. Então vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho e conquistar esses 3 pontos e ficar mais tranquilos aí no Campeonato Paulista. Então, senhores, eu vou ficando por aqui, tudo pelo Santos e pela Nação Santista. Fiquem com Deus e amanhã estamos de volta. Fechou?